Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula, falarei sobre o comando Compare Bigger Number. O comando Compare Bigger Number é um comando que verifica se um número é maior que o outro, né? Ele é um comando de tomada de decisão que permite adaptar uma inteligência simples a um robô desenvolvido na linguagem AI Scripter. Com esse comando, o robô pode tomar decisões sobre valores que são maiores uns do que os outros para tomar iniciativas aí e executar tarefas inteligentes no computador. Tá? Existem muitas possibilidades de aplicação. Nesta aula eu me limitarei apenas a demonstrar a funcionalidade do comando, na verdade, através de um algoritmo bem simples, tá certo? Mas existem muitas formas de fazer isso, de utilizar esse comando aí, tá certo? Uma delas, por exemplo, é verificar. Poderíamos fazer um robô, por exemplo, em linguagem AI Scripter, para verificar se arquivos são menores ou maiores do que os outros, por exemplo. Através de um comando desse tipo, poderia fazer um robô que poderia excluir, por exemplo, de uma pasta no meu computador, arquivos grandes, arquivos que eu considero grandes, né, e que sejam maiores do que um determinado valor de bytes, por exemplo. Olha, eu posso definir um tamanho padrão para manter arquivos no meu computador, por exemplo, numa pasta, e o meu robô pode fazer uma varredura para mim nessa pasta e verificar quais arquivos ultrapassam aquele tamanho que eu especifiquei. E aí ele poderia excluir esses arquivos para manter a minha pasta sempre equilibrada, sempre com espaço livre, né? Ou seja, me ajudaria, nesse caso, a economizar espaço na minha unidade de armazenamento, tá certo? Então, uma maneira aí, né? Essa seria uma ideia de um robô operacional, que poderia ajudar nas operações, né? Tornar a operação do computador mais inteligente, tá certo? Isso é um exemplo, tá? Existem muitas, realmente, muitas formas de utilizar um comando de tomada de decisão, certo? Vou demonstrar aqui. Eu tenho um algoritmo montado aqui que eu aproveitei de uma outra aula, tá? Expandirei a minha área de código, clicando no botão, na setinha para cima, que fica ao lado direito do meu editor de código aqui, ó. Expandir, tá certo? Perceba então que eu tenho um programinha aqui simples, um algoritmo montado, que utiliza alguns outros comandos complementares aqui, para que eu consiga apresentar esse exemplo, né? Então o comando compare bigger number, ele fará o que aqui no momento? Comparará dois valores. Ele está comparando no momento o número 890 com o número 400. Eu mudarei esses valores aqui. Eu colocaria, porque isso é de uma outra aula, né? Colocaria o valor 70 e o valor 30. Tá? Então, no momento, o compare bigger number está verificando se o número 70 é maior que o número 30. Sabemos que é, tá certo? Então é assim, esse comando ele toma uma decisão, né, através de uma comparação, né? Então essa aqui é a condição dele, a condição é que o número definido na linha 1 de parâmetro seja maior que o número definido na linha 2 de parâmetro. Né? Se for, ele desviará a execução do programa para este rótulo, para esta marca de linha aqui, ó, primeiro maior que segundo, né? É uma marca de linha. Ele desviará isso para a linha onde está definida essa marca. Essa marca está previamente definida aqui, ó, no comando merc. O comando merc é um comando que permite, então, definir uma marca de linha para desvios de fluxo, para que a execução do programa seja pulada para uma outra parte, de forma direta. Né? Então, aqui, o meu comando compare bigger number, ele comparará esses dois valores. Se o primeiro for maior que o segundo, ele desviará o fluxo de execução para esta marca de linha aqui, ó, e mostrará para mim uma mensagem na tela aqui, ó, através do comando mens. A mensagem é essa aqui, ó, um é maior que o outro, né? Certo? Neste caso, eu sei que acontecerá porque nós sabemos que 70 é maior que 30. Logo, sabemos que o fluxo de execução será desviado para essa linha aqui, essa frase que será mostrada na tela. Tá certo? Vamos testar para ver se isso acontece? Executarei o programa, clicarei no botão executar aqui, ó, no canto superior direito do meu editor, confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que deu certo, né? Aqui na minha caixinha de texto, ele mostra aqui, ó, ele está mostrando um é maior que o outro. Ele mostrou a mensagem esperada, certo? Então ele sabe que um número é maior que o outro, ok. Agora, perceba que se eu alterar esses valores aqui, se eu colocar o valor menor como primeiro valor, então eu coloco 30 em cima e 70 embaixo, isso já mudou a situação, né? Agora o compare bigger number verificará o seguinte, que este valor, que o primeiro valor, ele não é maior que o segundo, né? Ele não é maior. Então, se ele não é maior que o segundo,
esse desvio de fluxo de execução não ocorrerá, né? Então agora a mensagem que será exibida será outra mensagem, esta aqui, ó. Esta onde eu estou com o mouse, né? Passou por aqui, ele mostrará essa mensagem. Por quê? Porque, como não ocorrerá um desvio de fluxo, como não ocorrerá um desvio de fluxo para esta linha aqui embaixo, né? Porque a condição mudou, né? Os comandos que vêm a seguir ao primeiro bloco de comandos, eles serão executados aqui abaixo. Ó. Então veja que nós temos dois outros blocos de comando aqui, que serão executados caso essa condição aqui não seja verdadeira. Caso o primeiro número, né, não seja maior que o segundo. Então, se o primeiro não for maior que o segundo, ele simplesmente continuará a execução do programa, mostrará essa mensagem aqui, ó, passou por aqui, né? E depois executará o comando endprog, que é um comando que finaliza o programa. Tá certo? Ele encerra o robô, né? Finaliza, termina. Né? Isso aqui é necessário, esse comando endprog é necessário, porque caso contrário, a execução do meu programa, se eu não tivesse esse comando aqui, ó, né, a execução do meu programa continuaria no próximo bloco de comandos abaixo aqui, ó. Próximo bloco de comando. O que ia acontecer? Eu iria ter duas mensagens sendo exibidas sequencialmente, e não é isso que eu quero, né? Eu quero que seja mostrada na tela uma mensagem ou a outra mensagem, ou seja, não as duas, ou uma ou outra, porque a condição aqui impõe que se tome uma decisão ou outra, né? Uma decisão simples, ou 8 ou 80, ou segue-se uma direção ou segue-se uma outra direção. Então eu coloquei o comando endprog aqui para encerrar o meu programa caso a execução continue após o bloco de decisão. Caso a decisão não seja verdadeira, não retorne verdadeiro, né, não retorne, a condição não seja satisfeita, eu quero que apenas uma mensagem seja exibida e o programa seja finalizado, para que a outra mensagem aqui abaixo não seja mostrada, para que o fluxo de execução não siga o seu caminho normal, né, o seu caminho natural. Tá certo? Vamos ver se funciona agora? Agora a mensagem que deverá ser exibida é essa aqui, então. Né? Por quê? Porque 30 é menor que 70. Então 30 não é maior que 70, então por isso não será feito o desvio. Veremos então. Vamos lá, clicarei no botão executar, no canto superior direito aqui, do meu editor, confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que funcionou, né? Aqui na caixinha de texto, então, ele mostrou a mensagem, passou por aqui. Então significa que ele realmente verificou que chegou à conclusão, né, de que o primeiro valor declarado na linha 1 de parâmetro não é maior que o segundo, certo? Agora, a outra situação que nós podemos ter também é esses valores serem armazenados em unidades de memória, tá? Eu posso fazer isso aqui agora também, veja. Posso usar o comando alloc memory, né, que é esse aqui, ó, para armazenar em unidades de memória, né, os valores que estão aqui nessa comparação, nesse bloco de comando de tomada de decisão. E aí o que eu farei? Farei a comparação de uma outra maneira. Eu compararei os conteúdos das unidades de memória, das respectivas unidades de memória, e não dos valores reais. Então eu posso fazer o seguinte, olha, na unidade 1 de memória, eu poderia armazenar o valor 30, né? E aí com mais um bloco de comando alloc memory, eu poderia armazenar na unidade de memória 2, né, o valor 70. Veja que eu fiz aqui, certo? Então, na unidade de memória 1, eu armazenei o valor 30. Na unidade de memória 2, eu armazenei o valor 70. Agora, para comparar esses dois valores, eu posso utilizar, se eu quiser, as referências das memórias, das unidades de memória. Então, eu posso fazer isso aqui agora, veja. Eu posso usar o símbolo de herança de memória, referenciando as duas unidades de memória que eu declarei lá em cima, que eu defini, né? Aqui, ó. Veja o que eu fiz então. Agora eu estou comparando duas unidades de memória. Estou comparando o conteúdo que está na unidade de memória 1 com o conteúdo que está na unidade de memória 2. Né? A comparação ainda continuará sendo a mesma. Né? 30, o valor 30 será comparado com o valor 70. Só que através do quê? Né? Através das referências das unidades de memória e não mais dos valores reais. Então primeiro eu armazenei esses valores nas unidades de memória e agora eu estou comparando as unidades de memória. O resultado será o mesmo, só que eu não estou mais, né, fazendo a comparação direta entre os dois valores, não são os valores reais. Estou comparando através de referências, né? Certo? O valor, unidade de memória 1, unidade de memória 2, mas ele continuará comparando 30 com 70. Vamos ver se funciona? Tá? Para que, se funcionar, a mensagem passou por aqui será exibida novamente. Né? Vamos ver então.
Porque nesse caso, 30 continua sendo menor que 70. Logo, ele chegará, o comando compare bigger number chegará à conclusão de que 1, né, que o conteúdo da unidade 1 é menor, né, do que o conteúdo da unidade 2. Então ele sabe que o conteúdo da unidade 1 não é maior que o conteúdo da unidade 2. Logo, não acontecerá o desvio. Mais uma vez, não acontecerá o desvio de fluxo para essa linha aqui. Vamos ver se é verdade? Clicarei no botão executar, no canto superior direito aqui do meu editor. Confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que continua funcionando. Ó. Ele ainda sabe que 30 é menor que 70. Só que agora através das unidades de memória, mas funciona do mesmo jeito. Veja que ele mostrou que a mensagem passou por aqui. Ele não desviou, né, para o final do programa. Tá certo? Isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Compare bigger number. Tá certo? Assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional para que você conhecer melhor, né, conhecer um pouco mais sobre a linguagem AI Scripter. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.